Bom, dito isto, passemos então para a análise do chamado governo constitucional. Aquele governo em que Getúlio Vargas então governaria sob a égide de uma Constituição e que, a princípio, segundo essa Constituição de 34, teria que inclusive dividir poder com o Congresso Nacional que seria formado. Então, esse Congresso dissolvido lá em 30 voltaria a existir agora também sob essa nova Constituição. No entanto, a gente observa que durante o seu governo constitucional, novamente, assim como no governo provisório, Getúlio Vargas vai tomando medidas que vão trazendo maior poder para si, que vão denotando novamente um autoritarismo. A gente observa, por exemplo, durante o governo constitucional, a chamada aprovação da Lei de Segurança Nacional. Uma lei que estabelecia várias exceções que poderiam ser tomadas por Getúlio Vargas, que davam vários poderes a ele para agir em nome da segurança nacional. A gente vai ver que a polarização política aqui se torna muito grande. A radicalização de grupos políticos nessa época vai se intensificar bastante. E a Lei de Segurança Nacional também vem como uma resposta a isso. Tanto é que depois dos resultados das atividades dessa radicalização política e também somando-se a uma escalada autoritária do poder de Vargas, ele vai, durante o governo constitucional, fazer com que o Congresso declare o chamado estado de guerra, que é um estado de exceção, em que normas da Constituição são suspensas e dão maior poder para o presidente da República. Muito bem. Que radicalização política é essa que vai aparecer aqui durante o governo constitucional de Getúlio Vargas? São duas. Em primeiro lugar, a gente trata da ação integralista brasileira, ou ação integralista, do Brasil. Essa ação integralista aqui, ela era inspirada dentro de uma tendência mundial de regimes fascistas. A gente tem que entender que depois da crise de 29, aquela concepção de Estado democrático e economicamente liberal dos Estados Unidos havia entrado em descrédito. E as propostas que aparecem após a crise de 29, para muitos países, na Europa a gente observa isso com grande intensidade, mas no Brasil também, é uma proposta de um Estado muito mais totalitário. Um Estado que vai controlar vários aspectos da economia e também vários aspectos da vida individual das pessoas. Quer dizer, um Estado que se torna totalizante, que vai ficando totalitário. Era uma resposta àquelas democracias liberais que os Estados Unidos era o grande exemplo e que caíram numa grande crise econômica em 29. Aqui no Brasil, então, essa crítica ao liberalismo, mas também uma crítica a outra proposta contrária ao liberalismo, que é o comunismo, Então, uma crítica contra o liberalismo e também contra o comunismo, uma crítica feroz contra o comunismo também, vai aparecer inspirado nos regimes fascistas, que na Europa também têm esse mesmo teor político, são contrários ao liberalismo e também contrários ao comunismo. Vai aparecer o integralismo, E aqui a figura desse líder máximo da nação, desse grande líder integralista, era o Plínio Salgado. Plínio Salgado aqui, vocês podem ver que até mesmo na estética se repetia alguns dessas propostas inspiradas nos regimes totalitários europeus daquela época. Então eles são uniformizados, são grupos paramilitares, o símbolo, lá na Alemanha a gente lembra da suástica, aqui era o sigma, o símbolo que eles utilizavam, certo? A própria saudação deles, o Anauê, também é de uma estética desses regimes. E tinha então essa proposta, que o Estado não deveria ser uma democracia liberal, mas um Estado totalitário, em que, em nome desse líder nacional, a democracia fosse mitigada e da mesma forma que a economia liberal fosse substituída por uma forte intervenção do Estado na economia, mas uma intervenção que garantiria a propriedade privada. E daí eles se distanciavam enormemente da outra proposta radical, que a gente já vai falar, que é o comunismo. O comunismo, então, aqui é representado pela Aliança Nacional Libertadora. E assim como o integralismo era inspirado nessas tendências totalitárias,
a Aliança Libertadora Nacional era inspirada no regime comunista de Stalin na União Soviética, né? O grande líder da Aliança Libertadora Nacional era o Carlos Prestes. Carlos Prestes, que foi uma enorme liderança na Coluna Prestes, que depois disso se exilou do Brasil, que passou inclusive por um tempo com treinamento na própria União Soviética, quando ele começa a se voltar para o comunismo e defender o comunismo. Então ele passa um momento na União Soviética e depois ele vem para o Brasil exatamente com o objetivo de difundir e implantar a ideologia comunista aqui no Brasil. E, inclusive, embora tenham sido colocados na ilegalidade pelo Getúlio Vargas, naquele contexto de criação da Lei de Segurança Nacional, Getúlio Vargas vai se utilizar desse perigo comunista aqui para implantar a Lei de Segurança Nacional, para botar a LN na ilegalidade e para também depois decretar o estado de guerra, né, esse estado excepcional. Depois de terem sido colocados na ilegalidade, eles inclusive iniciam um levante, eles iniciam um golpe, eles iniciam uma possibilidade de revolução comunista no Brasil, que chegou em 3 cidades aqui no Brasil: Natal, Recife e Rio de Janeiro. Foram alas dentro do próprio exército que apoiavam o comunismo, que iniciaram esse levante, que poderia se tornar uma revolução comunista, lideradas por Carlos Prestes. No Rio de Janeiro e Recife, realmente, ela não teve o maior desempenho, essa tentativa de revolução. Mas em Natal ela foi forte. Em Natal ela chegou a expulsar os poderes constituídos de Natal e decretar ali um novo governo, né, de viés comunista, que depois foi abafado pelas tropas de Getúlio e tudo mais, mas em Natal realmente durante um tempo eles tiveram uma atuação forte. E aqui tem um jornal então, né, Amanhã, que era um jornal que defendia as ideias da Aliança Libertadora Nacional, e exatamente fazendo uma edição convocando a população para ajudar na revolução do Carlos Prestes. Então, Carlos Prestes, aqui o desenho do Carlos Prestes, à frente da insurreição armada no Rio, né? Sob seu comando, levantou-se esta madrugada a guarnição desta capital. Então, era um jornal panfletário que tentava, nesse momento, chamar a população para apoiar o Carlos Prestes. Esse jornal aqui não chegou a ser, inclusive, publicado, né? As cópias foram presas pelas forças do Getúlio ainda dentro do jornal. Mas a gente tem aqui uma edição para observar isso. Depois, então, dessa intentona comunista, como foi chamada, essa tentativa de revolução comunista, de golpe comunista no Brasil, o Getúlio Vargas, então, começa a conseguir ainda mais crédito para o seu discurso, que era necessário um governo forte, um governo que talvez não fosse tão democrático, mas que salvasse o Brasil deste perigo comunista, que se mostrava aqui com a intentona comunista e que, de fato, em Natal havia surtido bastante efeito. Com isso, começa a gerar um clima no Brasil que talvez o momento não fosse o mais propício para se manter a democracia e se fazerem eleições em 38 para que houvesse um novo presidente. Utilizando-se desse clima, utilizando-se dessa intentona comunista aqui de 35 e tudo mais, Getúlio Vargas vai aos poucos conseguindo mais e mais poder. Como nós vemos, institui o estado de guerra e ao final, em 37, quando já deveriam se começar os movimentos para uma candidatura à presidência e eleições para presidente, Getúlio Vargas faz chegar, Getúlio Vargas e os seus apoiadores, muitos deles militares ali que compunham o governo do Vargas, Getúlio Vargas faz chegar, então, aos jornais e à população a ameaça de um plano de revolução comunista, diferente da intentona comunista, um segundo plano suposto de revolução comunista, que foi chamado de Plano Corre. Tá? Este plano era falso. Este plano havia sido criado pelos integralistas, como uma forma de pensar numa contra-atitude frente a uma possibilidade de um plano comunista, como os integralistas iriam então reagir se houvesse um plano comunista. Então esse plano foi criado como uma forma de ensaio, de como os integralistas deveriam contra-atacar
se houvesse de fato um plano comunista no Brasil. Mas esse plano foi imaginado pelos integralistas como uma forma de conceber a partir disso um contra-ataque. No entanto, ele foi tomado pelo governo e publicado pela imprensa como uma ameaça real. Né? E Getúlio Vargas então se utiliza desse plano falso, desse chamado plano Corren, para o quê? Para dizer que o Brasil não tinha momento para se fazer uma eleição, que era necessário salvaguardar, proteger o Brasil. E aí ele apresenta uma nova Constituição, a chamada Constituição do Estado Novo, que se colocaria no lugar da Constituição de 34, e uma Constituição que, na verdade, era uma Constituição ditatorial, uma Constituição que daria plenos poderes ao Getúlio Vargas, que faria com que ele até mesmo fechasse o Congresso Nacional, fechasse o poder legislativo. Inicia-se, então, a partir de 37, o último período do Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. Então, esse período da era Vargas, de 30 a 45, são 3. O primeiro é o provisório, quando ele iria criar uma nova Constituição depois da Revolução de 30. O segundo é o período constitucional, quando ele governa sobre a Constituição de 34. E o terceiro é chamado de Estado Novo, quando ele governa, então, sobre essa nova Constituição, uma Constituição extremamente autoritária.